Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que tem muitas novidades. Afinal, o primeiro dia de pré-temporada já aconteceu e também a posse da nova direção do clube. E nessa festa, de posse, muitos bastidores. Um volante está chegando do Rio de Janeiro, outro pode estar saindo. E Rafael Borré. O objetivo maior do Inter na janela de transferências está cada vez mais próximo do Beira-Rio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas coisas rolando nos bastidores do Inter e a gente tem muito para falar por aqui. Afinal, o Inter já tem seu primeiro dia de pré-temporada, já tem data marcada para o primeiro jogo do ano no Campeonato Gaúcho contra o Avenida no dia 21, 4 da tarde. Jogo com portões fechados, mas a preparação é forte, para que o Inter consiga ter todos os reforços aqui nesta partida. Quero falar sobre isso e muito mais com a força da Zapay, aplicativo gratuito onde você paga o seu IPVA 2024 em até 12 vezes no cartão de crédito. Então baixa agora o aplicativo, eu estou deixando o cupom COLAR20 para que você tenha 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é muito rápido, prático, com a Zapay, ZAPAY, aplicativo disponível aqui na descrição do vídeo para você baixar e ficar em dia com o seu IPVA 2024. Tá bom? Então aproveita o desconto aí que eu tô dando e a Zapay também. Vamos começar falando, gente, rapidamente aqui, sobre o que foi o dia de ontem do Inter. Afinal, a direção colorada tomou posse de forma oficial, o presidente Alessandro Barcelos, junto dos seus vice-presidentes, o Dalton Dalton Smith Jr., o Vitor Grumber, também o Latino, o Evandro Morbach e o Miguel Danino, os 4 vice-presidentes da nova gestão, além, claro, de 150 novos conselheiros e, claro, a representação do grupo de jogadores, que teve como principal novidade os 4 nomes: Ivan, Johan, Robert e Renan, e também o Lucas Alário. Esse não se apresentou ainda, deve chegar na quarta-feira. Mas o Johan, anunciado ontem, nós falamos aqui no canal, que ele era o próximo a ser anunciado, de fato foi. O Inter trabalha agora para finalizar algumas outras questões. E é aí que eu quero entrar, gente, porque a direção do Inter falou muito abertamente sobre várias negociações. Foi muito franca, muito sincera, e a gente via um sorriso no rosto, dos dirigentes, um otimismo, aquela coisa meio desconversada, sabe quando a pessoa está te escondendo alguma coisa, mas está louca para te contar? É mais ou menos isso que ficou de impressão, dos dirigentes do Internacional que estavam lá na posse do presidente Alessandro Barcelos. Um dos nomes que deve ser confirmados pelo Inter é Thiago Maia, volante do Flamengo, que passou aí pelo Santos, passou pelo futebol francês. Thiago Maia, que estou pegando os dados deles aqui, 26 anos e disputou 62 jogos pelo Flamengo na última temporada, marcando 3 gols. A curiosidade é que desses 62 jogos, 51 foram como titular. Então o Thiago Maia tem muita moral no Flamengo, por mais que seja contestado por uma parcela da torcida rubro-negra. É um cara que foi utilizado tanto pelo Sampaoli, tanto pelo Vitor Pereira, tanto pelo Dorival Júnior e agora, por fim, pelo técnico Tite. Se a gente pegar, no Brasileirão foram 32 jogos, 26 como titular. Na Libertadores jogou 6 jogos dos 7 como titular. Então, um cara que é muito respeitado por lá e é um primeiro homem de meio campo, é um camisa 5. A primeira pergunta que você está me fazendo aí: isso inviabiliza o Fernando? Não. O Inter quer Fernando e o Thiago Maia, o que significa que deve ter gente saindo. Afinal, o Inter hoje tem no grupo o Gabriel, o Rômulo e o Campanharo. E o Arangues, que pode jogar por ali ainda na primeira função, na abertura do meio. O que sopraram o Gabriel deve deixar o clube. O Gabriel renovou o contrato com o Inter até o fim de 2025, mas perdeu muito espaço com a chegada do técnico Eduardo Cudê. Se fala numa proposta do Vasco da Gama e de um interesse da Major League Soccer. Então ele pode vir a deixar o Inter, e o Campanharo também. Vi que ele deu uma entrevista agora no GE, dizendo que quer buscar espaço e tal, fez um meia-culpa em relação à temporada, mas é outro que também deve deixar o Inter. E aí o Inter ficaria com Fernando, Thiago Maia, Rômulo e Arangues, ali naquela abertura de meio campo para a primeira função. Então, isso é o que está acontecendo no bastidor. Thiago Maia está praticamente contratado pelo Inter, o Inter dando um chapéu no Corinthians, que estava muito próximo de conseguir esse jogador numa troca aí envolvendo o Fausto Vera.
Quero falar também, gente, sobre Borré. Afinal, né, muito está se falando sobre isso, o Corinthians vai dar chapéu, tem outros times interessados, e é muito bizarro a gente ver o quão leves estavam os dirigentes do Inter falando sobre esse assunto. Se tu tem um time que está concorrendo contigo e tu tem a possibilidade de tomar um chapéu, tu não fala da forma leve como falaram os dirigentes do Internacional, fazendo algumas piadinhas, envolvendo, por exemplo, a cerveja que estava sendo servida no evento. Ah, essa cerveja é de Frankfurt, essa cerveja é de Bremen, né? Vamos celebrar, mas vamos brindar só no domingo. Então, assim, a impressão que eu tenho é a mesma que eu já falei para vocês aqui. Há um otimismo muito grande pelo Borré. O Inter sabe que está na dianteira da negociação, só que demanda ainda algumas questões que levam tempo, né? Alguns dias, algumas burocracias. Então, eu imagino que o Borré será, sim, jogador do Inter, mas esse é sentimento, tá? Do que eu já ouvi de pessoas que estão dentro da negociação, pessoas que vivem no entorno desta negociação e que vai dar tudo certo. Se fosse para dar errado, a direção não alimentaria esse tipo de desejo. Nunca foi, né, um perfil da gestão Barcelos e dos seus vice-presidentes. Eles sempre foram sinceros em relação à possibilidade de chegada ou não dos jogadores. Então, fico com essa expectativa de que o Borré está muito próximo de um desfecho e esse desfecho será positivo para o torcedor do Internacional. O Inter que ainda planeja um lateral esquerdo e um atacante de velocidade. Para aí sim fechar a janela, o próprio Vitor Grumber, que agora é vice-presidente do Conselho de Gestão, falou sobre isso, né? Ó, a janela ainda não está fechada para o Inter, vamos finalizar e entregar um time forte para o Cudê já no começo do ano. Aliás, sobre a representação do Inter, vale mais 3 destaques, tá? O Cudê não esteve na representação, foi liberado, né, pela diretoria para se apresentar apenas no sábado. Ele está aqui em Buenos Aires, né, tratando de problemas particulares. E isso foi acertado na renovação de contrato, que ele voltaria apenas sábado. O Flávio de Oliveira, preparador físico, né, do Internacional, foi desligado do clube. Segundo a nota que o Inter colocou, ele pediu, né, para deixar o Inter, afinal seu contrato estava encerrando e ele quer ficar mais próximo da família em São Paulo. O mesmo discurso do fim da temporada de 2022. Não me surpreenderia se ele fosse anunciado pelo Corinthians mais uma vez, afinal quem está no Corinthians é o Mano Menezes, com quem o Flávio de Oliveira já trabalhou muitas vezes. Então, é uma possibilidade. Flávio de Oliveira deixa o clube, o Inter não deve fazer nenhuma contratação de preparador, afinal já tem, né, hoje 2 profissionais, o Guido Cretari e o Octávio Maneira, que são da comissão técnica do Cudê, mas são 2 preparadores físicos. Então, isso não deve mudar muito o cenário hoje do clube. E uma fala do presidente Barcelos, aliás, 2, tá, que me pegaram um pouco. A primeira, tratando na frente dos jogadores que o Brasileirão é a prioridade do clube. Então isso é institucional a partir de agora. O Brasileirão é o foco 1. Então se tiver um jogo da Sul-Americana e um da Copa do Brasil e um do Brasileiro é prioridade. É claro, o Inter está montando um elenco forte, um elenco capaz de dividir atenções em competições, mas é um cenário que a gente está vendo em relação a isso. E também garantiu que o Inter será campeão gaúcho, né? Que o Inter está fazendo todos os esforços para voltar a ser campeão e falou, ó, já começa pelo gauchão, porque eu tenho convicção que nós vamos ganhar. Então, vamos ver, né, se o presidente cumpre a sua promessa aí de entregar um título já no estadual. Beleza, turma? Aquele abraço e a gente se vê. Não esquece de passar na KTO, afinal hoje tem Inter em campo, tem 15 de Jaú e Inter na rodada 3 da fase de grupos da Copinha, o último jogo, o Inter já classificado, jogo a partir das 5h15 da tarde, transmissão da Cazé TV. Tem jogo da Copa da Liga Inglesa também, entre Middlesbrough e Chelsea, além da Copa da Itália, quarta de final, Fiorentina e Bolonha. KTO.com, cupom ECOLAR dá 20% de free bet no primeiro depósito. Aquele abraço, fui!